Salve rapaziada, eu sou o está começando mais um vídeo do canal. No dia de vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial onde falo sobre algumas famílias que estão no futebol durante algumas gerações. A gente tem a família Haaland, a família Lampard, família Maldini, a família Alcântara. Temos outras famílias aqui que já estão no futebol há gerações e eu vou trazer aqui para vocês quem são esses jogadores, quem são os pais, os avós ou até mesmo os jogadores que estão jogando hoje em dia que são dessas famílias. E também já vou usando caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para no canal, se inscreve lá que também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar falando aqui sobre a família Haaland. Todo mundo conhece o tal do Erling Haaland, que hoje em dia está jogando pelo time Borussia Dortmund. Porém, o pai dele também foi jogador. E o Haaland, no caso, ele nasceu em Leeds. E ele nasceu em Leeds por conta do pai dele estar jogando no time do Leeds United na época. Tanto que o Haaland poderia optar jogando tanto pela seleção da Noruega ou da Inglaterra, só que acabou optando jogando pela seleção da Noruega. E o pai do Erling Haaland, é até difícil falar o nome dele, Alf Inge Haaland, deve ser desse jeito como é que fala, não sei. Mas ele já atuou pelo time do Leeds United, atuou pelo time do Nottingham Forest e também pelo time do Manchester City. Ele atuou 10 temporadas lá na Inglaterra, sendo 4 pelo Nottingham Forest, 3 pelo time do Leeds e também 3 temporadas pelo time do Manchester City. E o Haaland, agora o Erling Haaland, a gente sabe que ele acabou se tornando mais famoso do que propriamente o pai dele, que já foi jogador. E o Haaland, o Erling Haaland, vou ter que falar o Erling, quando eu falar, eu vou identificando aqui. O Erling Haaland acabou se tornando mais famoso que o próprio pai, mesmo o pai já tendo se aposentado. Inclusive o pai do Erling Haaland é um dos empresários dele, porque um dos empresários dele é o pai dele e também o Mino Raiola, que é aquele grande empresário. Inclusive o pai do Erling Haaland, que é o Alf Inge Haaland, ele também jogou a Copa de 1994 pela seleção lá da Noruega. Também ele começou jogando pelo mesmo clube que o Haaland, acho que é o time o Brian lá da Noruega também. Só que tem uma diferença, o pai do Erling Haaland, ele jogava pelo meio campo, ele era um jogador, ele era da posição de volante, já o Erling Haaland é um atacante. Então, posições diferentes, o pai e o filho. Bom, agora temos aqui a família Maldini, que é representada por 3 gerações. O Cesare Maldini, que jogou no time do Milan, que foi o primeiro Maldini a jogar pelo time do Milan e fazer história. Depois, o filho dele, que é o Paolo Maldini, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, um dos maiores defensores da história do futebol, atuando pelo time do Milan também. E o filho do Paolo Maldini e neto do Cesare Maldini, que é o Daniel Maldini, que fez o seu primeiro gol jogando agora pelo time do Milan, acho que contra o Spezia, marcando o seu primeiro gol aos 19 anos, e que ele é uma promessa que vem já do time do Milan. Inclusive eles têm mais um filho, que eu esqueci o nome dele, mas ele é teoricamente o pior entre os irmãos, porque o Daniel Maldini acaba se destacando mais do que o próprio irmão. Então são 3 gerações dentro do futebol e dentro do próprio time do Milan, sendo o Cesare Maldini, o Paolo Maldini e agora o Daniel Maldini, que vem começando a sua história depois de Paolo Maldini e Cesare Maldini terem feito a sua história dentro do próprio clube. Bom, para falar agora de uma família brasileira, mas meio italiana, meio espanhola, que eu tô falando do craque Mazinho, que jogou pela seleção brasileira, campeão do mundo em 1994, atuando também pelo time do Palmeiras, jogando aqui no Brasil. E aí, quando ele foi para a Itália, ele teve o seu primeiro filho, que foi o Thiago Alcântara, que todo mundo conhece, que atualmente joga pelo time do Liverpool, revelado pelo Barça, jogou pelo time do Bayern, porém, apesar de ter nascido na Itália, joga pela seleção espanhola. Então ele poderia optar por 3 nacionalidades. A da Itália, que foi o país onde ele nasceu, que era onde o Mazinho estava jogando na época. A seleção espanhola, que foi a que ele acabou optando por conta dele já jogar na base do Barcelona, então acabou optando pela seleção espanhola. E também por conta da nacionalidade brasileira, por conta dos pais serem brasileiros. E agora, quando ele estava jogando no Brasil, ele teve o seu segundo filho, que foi o Rafinha Alcântara, que acabou optando por jogar pela seleção brasileira, inclusive campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira. O Rafinha também jogando pela base do Barcelona. Ele é teoricamente o irmão ruim da família, porque o Thiago Alcântara é o que teve maior destaque, o Rafinha nem tanto, jogou emprestado várias vezes já pelo time do Barcelona, não teve muito espaço no Barça, jogou pro Barça, não foi muito bem, jogou na Inter de Milão, jogou no Celta também, não acabou indo muito bem. E agora atualmente está jogando pelo time do PSG. O Thiago Alcântara teve um destaque bem maior do que propriamente o Rafinha, mas ambos são bons jogadores. O Mazinho também foi um excelente jogador, tanto foi campeão da Copa do Mundo em 94.
Bom, falando agora sobre a família Thuram, que para quem não sabe teve o grande zagueiro francês que jogou nos anos 90, nos 2000, o Lilian Thuram, que jogou pela seleção francesa, jogou por alguns times italianos, Juventus, Parma também, um grande zagueiro da sua época, um dos maiores da sua posição, jogando também às vezes de lateral esquerdo. E aí ele teve um filho chamado Marcus Thuram, que acho que alguns de vocês aí já conhecem, por conta dele ser um grande destaque, não só da seleção francesa, que ele jogou inclusive a última Euro pela seleção da França, mas também pelo time do Borussia Mönchengladbach, ele vem sendo um dos grandes destaques. Tem inclusive uma história engraçada, e o Lilian Thuram não, né? O Marcus Thuram já está 3 temporadas atuando pelo time do Borussia Mönchengladbach. E tem até uma história engraçada. Em 2006, o Cristiano Ronaldo, 5 de julho, acho que de 2006, dia 5 de julho de 2006, Cristiano Ronaldo enfrentava o pai do Marcus Thuram, o Lilian Thuram, ele jogando na seleção de Portugal contra a seleção da França. E aí, 14 anos depois, nessa Euro que teve recentemente, Cristiano Ronaldo enfrentou o filho do Lilian Thuram, o Marcus Thuram. Ou seja, 14 anos depois ele acabou enfrentando o filho, sendo que já tinha enfrentado o pai. Ou seja, umas gerações aí que jogaram contra o Cristiano Ronaldo. Bom, já vou ser o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha a tua informação no canal. Não esqueça lá que também demorou? Volta para assistir os outros vídeos do canal, caso não tenha assistido. Sem bastante cardinhos aqui, onde eu deixo alguns vídeos sugeridos também, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui!